Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia de culto no lar e culto, né, é um momento muito especial, porque é um momento que a gente pode estar dando a Deus aquilo que é do merecimento dele, toda a honra, todo o louvor. E é um tempo também que, através da instrumentalidade das pessoas, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então esse momento é um momento muito especial e nós queremos convidar você e sua família, né, para esse momento especial e que você seja muito abençoado. Amém. Vem, esta é a hora da tua oração. Vem, para ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a ele seu coração. Vem, vem. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu lar, na sua vida, na nossa igreja, nesta noite de culto no lar, onde nós nos reunimos para estarmos na presença do Senhor, prestando-lhe adoração, o culto que somente a Ele é devido. Eu gostaria de relembrar aos irmãos na palavra de Deus, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo está em Filipos ali, trabalhando a proclamação do Evangelho do Senhor, sofre uma grande perseguição a ponto de apanhar fisicamente, ir para uma cadeia fria, escura, ter os pés presos, e nessa situação tão difícil, tão adversa, nós lemos a sua reação juntamente com o seu companheiro Silas, conforme o capítulo 16 de Atos, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Entre as mensagens que tenho acompanhado, recebido nesses tempos de pandemia, nessas últimas, algumas colocações que têm se reforçado, talvez você esteja também percebendo isso, nos fala da grandeza de Deus que não é atingida ou atingido conforme as circunstâncias, né? Deus, continua todo poderoso, continua conhecendo tudo, tendo controle de tudo, continua desenvolvendo o seu plano eterno de amor através principalmente da salvação em Cristo Jesus,
E com certeza o que Ele espera de nós é uma vida de culto, né? É uma vida de adoração, de reconhecimento e de celebração a Ele. E esse texto, esse momento, essa experiência do apóstolo Paulo, de Silas, conforme o registro da palavra de Deus, mexe muito conosco, porque nos mostra isto: com ou sem pandemia, com ou sem lutas maiores, adversas, profundas, conforme esta vida, este mundo, o que Deus espera de nós é essa vida de culto, é essa vida de louvor, de adoração a Ele, é essa vida de comunhão com Ele através da oração, através da leitura, da meditação na Sua palavra. E, meus queridos, portanto, como é importante para nós isso que sentimos tanto, principalmente quando as questões estão adversas. E a palavra de Deus, desta forma viva e exemplar, no testemunho de Paulo e Silas, que meia-noite, machucados, presos pela pregação do Evangelho, naquela prisão úmida, escura, em trevas, eles estão ali orando e cantando louvores ao Senhor. E nós, portanto, temos esta oportunidade neste momento, através dessa programação da nossa igreja de culto nos lares, mas que com certeza Deus espera de nós, meus queridos, independente do que esteja acontecendo comigo, com você, com a minha família, com a sua família, com os nossos familiares, nesta posição de culto, de adoração a Ele, conforme o exemplo do apóstolo Paulo e de Silas, que naquela situação tão sofrida, tão adversa, tão difícil, cultuavam a Deus, cantavam louvores ao Senhor, oravam ao Senhor. E, meus queridos, nos diz o texto que os demais companheiros de prisão escutavam. Portanto, esta postura se manifesta na nossa vocação também para a evangelização, para o testemunho, principalmente diante das circunstâncias adversas, quando estamos sofrendo, às vezes não sabendo ainda como solucionar, como ou de onde virá a solução, a alternativa, mas nos encontrarmos louvando ao Senhor, falando com Ele através das nossas orações, com certeza, numa expressão das maiores de testemunho da nossa fé, de testemunho da nossa confiança nele, de testemunho da nossa crença na vida eterna, no seu poder, no seu amor, nos seus bons propósitos para com as nossas vidas. E que nesta noite, no nosso culto no lar, a sua palavra esteja se renovando nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa igreja, nos fortalecendo, mesmo, quem sabe, preocupados com questões próprias desses momentos, dessa vida, mas continuemos assim, cantando louvores, buscando, falando e ouvindo a voz, a palavra do nosso Deus. Ou seja, desfrutando da sua presença maravilhosa, da sua presença augusta, da sua presença que é o que faz toda a diferença.
da sua presença, que nos preenche, que nos fortalece, que nos ajuda a continuarmos, a recomeçarmos, a não perdermos a esperança, a não perdermos a motivação, a sabermos que é nessa posição que, exaltando-o, nós somos renovados diante dos abates desta vida que nos fragilizam, que nos deprimem, que nos entristecem, que faz com que queiramos desanimar ou desistir. Mas nesta posição de adoradores do Senhor, independentes das circunstâncias, nós somos, portanto, restaurados pela sua presença e pela sua palavra. Por volta da meia-noite, estavam presos, machucados, com certeza sentindo dores. Os seus pés, nos diz a palavra de Deus, que estavam presos nos troncos. Era uma cela úmida, escura, mas eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Que assim sejamos encontrados, meus queridos, mesmo certos de que temos os momentos de abatimento, temos os momentos de enfraquecimento, temos os momentos em que sentimos falta das forças necessárias, mas Ele continua todo-poderoso, Ele continua presente, Ele continua digno, Ele continua trabalhando em nós e através de nós, para que não apenas o cultuemos, mas para que a nossa vida seja um culto a maior parte do tempo, ou quem sabe todo o tempo, mesmo nesta vida, conforme se manifestará nos céus, na eternidade, onde não haverá mais sofrimento, nem a morte, nem a dor, nem as crises, mas de uma forma completa e eterna nós estaremos com o nosso Senhor e com o nosso Criador. Deus te abençoe nesta noite, o seu lar. Se porventura algumas situações estão trazendo abatimento a você, a sua casa, vamos renovar essa posição de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus pela fé, na certeza de que Ele vai nos consolar mais uma vez, nos renovar, nos fortalecer e nos conduzir em vitória, que de uma forma completa e eterna se manifestará quando Ele nos levar para a nossa pátria eterna e celestial. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E nós estamos aqui com as nossas famílias para cantarmos louvores ao nosso Deus, para engrandecê-lo, para cultuá-lo, para exaltá-lo, bendizê-lo e para falarmos com Ele, principalmente reconsagrando as nossas vidas, famílias e igrejas que a Ele pertencem. Oremos. Obrigado a Deus pela palavra do Senhor, que nesse texto, neste acontecimento, nos apresenta não apenas uma convocação, mas vidas de cultos a Ti, ou de culto a Ti. Ó Senhor, e nos conduz nesta posição, principalmente nos momentos mais difíceis e adversos, e que estejamos entendendo isso nesses tempos de pandemia, tão confusos, tão difíceis, mas que sejamos encontrados cultuando ao Senhor, orando, louvando, confiando em Ti. E Senhor, assim, alcança-nos individualmente, como famílias e como igreja. E clamamos-te, Senhor, não só por nós, ó Pai, mas por
tantas situações na nossa nação e no nosso mundo que requer uma graça do Senhor, seja de libertação, seja, ó Deus, de restauração, seja, Senhor, principalmente de salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, alcança lares, Pai, que estão vivendo confusões, que estão vivendo agonias, ó Deus, que estão vivendo desejos de morte. Tem misericórdia, Pai. Outros que estão administrando a enfermidade, os desafios financeiros. Ó Deus, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações e através delas manifesta o Teu poder, a Tua graça, misericórdia, trazendo essas bênçãos. E que, ó Pai, independente das suas respostas conforme os seus propósitos, nós estejamos cantando louvores ao Senhor, nós estejamos orando ao Senhor, nós estejamos certos de que a vitória já nos pertence em Cristo Jesus. Amém. Com ou sem pandemia, somos do Senhor. Amém. Somos mais do que vencedores e o Senhor tem o controle de tudo. Amém. Abençoa, Pai, os nossos lares, a nossa igreja, recebe o nosso culto e nos conduz para que sejamos luzes, ó Deus, nesses tempos de trevas, para que sejamos sal, para dar, Senhor, sabor, para trazer, Senhor, esperança a este mundo, nesse tempo tão desesperançado. É na autoridade, é no poder do nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, uma boa noite, em nome de Jesus.